A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Zé Fernando Rabechini, foi um boa tarde animado? Boa tarde, vamos testar. Foi bom? Pô, Zé Fernando, razoável, né? É que depois vai melhorar. Boa tarde, pessoal. Lucas Berlato, mostra por favor que a nossa bancada hoje aqui, dizer uma coisa pra você, o que tem de convidado, tem mais gente no programa que na Praça da Matriz. São imagens ao vivo da Praça da Matriz, entendeu? E o pessoal tá tudo aqui, nós vamos mostrar aqui os nossos convidados com muita alegria. Nós estamos recebendo o vereador Marquinho Arruda, que é o líder do prefeito Cláudio Góes na Câmara, assumiu recentemente essa função e já tem muita bucha pela frente, né? Está pronto para encarar os desafios. O Marcelo Marques, que é um funcionário de carreira da Prefeitura de São Roque, conhece muito essa parte tributária. A Margarete Pérez, que é da Divisão de Rendas da Prefeitura de São Roque. O Daniel Prado, que é o chefe também da Divisão Técnica de IPTU. Quer dizer, hoje o assunto é IPTU. E José Carlos Baroni Garcia, o Zé Balai. Come tudo. Olha, tá parecendo a Santa Ceia. Tomara que não tenha nenhum Judas, né? Tá todo mundo aí, rapaz. Tudo bem, Zé Balai? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje para discutir um assunto importante que diz respeito aos cidadãos são-roquenses e que é um assunto sempre polêmico, né? Que é a questão de reajuste de imposto, de taxas, etc. E está com o pessoal gabaritado aqui da Prefeitura e também o Marquinho Arruda, líder do prefeito na Câmara Municipal. Eu creio que dessa reunião a gente vai poder colher muitos esclarecimentos e a população vai ser realmente informada do que está ocorrendo, né? Evitando aqueles disque-disque, o que está... É a melhor forma de você esclarecer as coisas é colocando as pessoas certas para debater o assunto polêmico. Primeira coisa, quero agradecer os convidados e dizer que o espaço está aberto também para as pessoas que entendem que esse projeto não é um projeto interessante para a população. Então está aberto espaço, os vereadores que têm se manifestado contrário, está aberto espaço para todo mundo. Deixa eu começar aqui com o Marquinho Arruda. Marquinho Arruda, você assumiu a liderança do governo Cláudio Góes e veio no momento depois daquele aumento da passagem de ônibus e agora essa questão do IPTU. Quer dizer, você chegou num momento realmente em que tá fervendo a coisa, né, Marquinho? Boa tarde. Boa tarde, Vander. Boa tarde a todos que aqui estão presentes. Boa tarde às pessoas que nos assistem. Começo mandando um abraço do presidente da casa, Niltinho Bastos, a você. Opa, obrigado. Ao Zé Balai, ao José Rabechini, a todos que aqui estão. Vander, de fato, é um momento tenso, é um momento onde a palavra que eu tenho levado às reuniões do pessoal da base, departamentos, sindicatos da região, que nós tivemos aí uma greve que foi resolvida em 3 dias na Santa Casa. Porque eu estou delongando um pouquinho para responder. O momento é de consenso, é de equilíbrio, é de responsabilidade das informações, é de dar voz a quanto o maior número de pessoas para que se chegue a pontos de entendimento onde satisfaçam aqueles todos que vivem, né, envolvidos e são atingidos direto ou indiretamente, mas a política ela faz parte da vida de todos. Então, com o exemplo da passagem de ônibus, nós tomamos a cautela, esperamos uma decisão judicial que foi lida por mim na Câmara, onde o magistrado afirma que ele não encontra nada concreto na denúncia feita por 2 pessoas e por um vereador daquela casa, e também não encontra nada concreto na denúncia oferecida pelo Ministério Público. Então, que ele vê que a passagem foi corrigida pelo IPCA de forma regular e não é abusivo. É óbvio que algumas pessoas vão utilizar dizendo, mas segue o processo. Claro, faz parte do cotidiano da justiça, vai ter que seguir agora para que se ouçam as partes, a empresa de ônibus e a prefeitura, mas nós já estamos tranquilos dentro de uma primeira análise de ter a decisão do juiz respaldando o ato do executivo. Ele não deu a liminar, então já é um... Exatamente. Agora vai julgar o mérito ao longo de um tempo aí que cabe ao procedimento jurídico, como você falou. Exatamente, Zé. E o fato de não dar a liminar
é porque ele não encontrou nada concreto. Ele encontrou ali uma série de... Deu um prazo para explicações. Prazo para explicações. Falando agora do IPTU. Fico feliz por esse espaço. Aqui estão as pessoas competentes que vão esclarecer a população, para que a população se tranquilize. Eu recebi vários WhatsApps de amigos questionando o quê, Wander? A politicagem. A notícia colocada pela metade ou a parte que interessa, e eu falo isso sem medir as palavras, aos politiqueiros, que não levam a política a sério. Teve uma mensagem de WhatsApp que colocou lá um cálculo que vai ser reajustado em mais de 100%, e foi pedido à pessoa: nos passe a matrícula do imóvel, onde é essa localização, porque também, tanto o departamento da prefeitura, me corrija se eu estiver errado, ou qualquer um, é passível de erro. Sim. Mas aí a gente pede isso ao cidadão e aí não vem a matrícula, não vem nada, e essa notícia está circulando no WhatsApp, está circulando em Facebook. Então, para encerrar essa primeira parte, né, Wander, que nós estamos aqui realmente para esclarecer, trazer a realidade e aí poder dar sequência e a população estar mais tranquila. Vamos lá, para a gente começar. Zé Fernando, depois você vai entrar na roda aqui com a gente também, Zé Fernando. Deixa eu perguntar primeiro o seguinte: vai ter aumento de IPTU? A pessoa que estava pagando lá por mês R$100 vai pagar muito mais no próximo ano? Porque tem aquela história, não, reajuste é a correção da inflação do período. Agora, aumento, o que a gente vai ter? Marcelo, pode responder, Marcelo? Marcelo Marques, vai ter aumento? Como é que é? Quem está pagando 100 vai pagar quanto ano que vem? Porque essa é o que a gente está ouvindo na cidade. Aí, olha, vai subir demais, como foi o caso que o Marquinho falou que tem na internet. Vai subir quanto o IPTU? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Wander. Boa tarde aos demais participantes. Boa tarde aos internautas, né? Fico muito feliz de poder retornar ao seu programa para poder esclarecer aqui algumas situações. Quanto ao aumento que você me perguntou, né? Existem várias situações. O cadastro de contribuintes do IPTU da Prefeitura é formado por cerca de 30 mil contribuintes. E nesse universo existe vários impostos. O imposto vai abaixar para alguns, se manter para outros, e para poucos, para a menor parcela, terá um acréscimo. Mas esse acréscimo será limitado a, no máximo, 10% em relação ao IPTU pago no ano anterior. Quer dizer, muita gente vai continuar pagando o mesmo valor, só a correção lá de 2%, 3%. Tem gente que vai pagar até menos. Por que tem gente que vai pagar menos? Eu diria para você que pelo menos a metade do universo de contribuintes vai pagar menos. Então, mais do que 15 mil pessoas, 1.000 contribuintes, vão pagar menos imposto. E por que vão passar a pagar menos a partir agora? Cabem algumas isenções. Cabe isenções. Esse projeto traz uma nova isenção para portadores de doença, que não era prevista na lei anterior. Então, tem os casos de isenção, tem os casos de benefício, que é a redução do imposto a ser pago, e tem aí os casos onde o tributo vai ser menor. Por quê? O carnê de IPTU que chega à casa do contribuinte, hoje, quem tiver com o carnê em mãos ou puder ver, ele tem lá o imposto territorial, o imposto predial, a taxa de limpeza, a taxa de conservação de vias públicas e a taxa de cadastro. Esta lei prevê a extinção, a exclusão de duas das taxas, a de cadastro e a de conservação de vias e logradouros públicos, e a transformação do nome da taxa de limpeza para a taxa de coleta. Então, todo esse mecanismo que está sendo feito é que leva à redução do imposto para muitos, porque estão sendo excluídas duas das taxas. Então, quais taxas estão saindo? Estão saindo a taxa de cadastro e a taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Então, estão sendo extintas essas duas taxas. O último artigo do projeto de lei trata disso. Ela extingue. Então, na verdade, o povo fala assim: está sendo criada a taxa de coleta. Não reflete a verdade, né? Porque a taxa de limpeza
que hoje você paga. E, aliás, desde 1966, eu trouxe a lei aqui para vocês poderem ver. Acho que é uma lei do prefeito Rino. Isso, que é escrita à mão, é manuscrita. Acho que isenta, inclusive, o órgão de imprensa de pagar IPTU. Veja se tem isso daí. Eu trouxe só a acho parte que trata das taxas, né? Depois se confirma para ver aí. Mas ela é uma lei, a lei número 678, de 31 de dezembro de 66, ela já previa a taxa de limpeza. Então, ela está sendo... o nome dela está sendo trocado para a taxa de coleta. Então, a grosso modo, é o imposto com a taxa de limpeza com um novo nome e a exclusão de duas taxas. Isso é que trata esse projeto. E por que tem que ter essa mudança? Já tinha o nome lá, estava todo mundo acostumado, por que passa a ter essa mudança? Eu vi até uma postagem do Júlio Mariano dizendo que a Constituição não permite que tenha aquele nome, por isso passa a ter uma alteração. É essa a informação correta que o Júlio até colocou? Por que já que já tem com esse nome e está cobrando, por que mudou agora o nome? Então, Wander, como eu já disse, essa lei que institui a taxa de limpeza pública é de 1966. E de lá para os nossos dias, o direito evoluiu, né? Então, existem julgados em vários tribunais onde diz que a taxa de limpeza, da forma como é cobrada, ela pode ser caracterizada como inconstitucional, porque ela não é divisível, você não consegue medir o que foi limpo para você, né? Então, digamos aí, vamos fazer uma analogia usando a taxa, a CIP, que também não é uma taxa, que o pessoal confunde muito, é uma contribuição para a iluminação pública. Todo mundo paga. E às vezes a pessoa fala, mas na frente do meu imóvel não tem um bico de luz. Mas você, à noite, você não fica na sua casa. A partir de que ligue a luz, esse é o conceito, não é meu, né? Você utiliza a iluminação pública da cidade. Então, é por isso que todo mundo contribui para a iluminação pública do município. Na frente da sua casa não tem, mas você vem para o centro, você vai em outro bairro que é iluminado. Então, é por isso que não é taxa, é contribuição, e por isso que é cobrada de todos. E isso até para colocar também a Margarete aqui na roda, por exemplo, muita gente questionou, falou assim, mas onde eu moro não tem coleta de lixo. Por que vou pagar? Quer dizer, vai ter alguma isenção, por exemplo, no lixo? Vai ser igual da luz? Pode ser? Permito? Nesse caso desse IPTU, desse carnãozinho aí? O Jardim Bela Vista, ele tem a coleta 3 vezes por semana? Eu acredito que sim, No caso desse carnê, hoje paga-se entre taxa de limpeza, conservação e serviço de cadastro R$ 359,49. Pelo novo cálculo, pagará R$ 144,10. Tem uma diferença. É o seu carnê? É um carnê do imóvel da família. E então essa fica conta... R$ 200 mais barato, só nesse cálculo que ele fez antes. Uma previsão. Uma previsão, e foi aleatoriamente, eu trouxe esse... Isso. Já é possível pela planta aqui, dá para localizar até o valor que você vai pagar. Mais agora, isso, por exemplo, deixa eu perguntar para você, Margarida. Então, é igual a taxa de coleta de lixo e limpeza, vai ter, inclusive, no local onde não passa a coleta de lixo? Não, isso, na verdade, é uma coisa que vem sendo veiculada e que a própria lei já diz que não existe. O fato gerador da taxa necessita de que você seja servido do serviço ou, potencialmente, ele esteja à sua disposição. Então, a questão de ter para quem não tem a coleta, isso não é uma verdade e não vai existir. A própria lei já... seriam as caçambas? O que é não, potencialmente é que tem lá, mas eu não uso. Por exemplo, o lixeiro passa na minha porta. Um dia eu coloco lixo, o outro não, mas ele está à sua disposição. A hora que você colocar, eu vou lá e vou fazer a coleta. A caçamba tem uma disciplina também a respeito da... Tem, a caçamba também tem. Então, a caçamba... foi feita uma emenda Foi feita uma emenda, Isso. pelo que eu entendi, é o seguinte, a caçamba que está a mais de 500 metros de imóvel, isento. E quem está a menos de 500 metros de uma caçamba, 60%. Eu não sei se essa emenda completa é isso daí, né? Se paga um valor menor. Isso daí é uma emenda que vai ser votada na segunda-feira. Então, e na verdade o da caçamba, a gente só está colocando na lei agora no título de trazer o direito novo, igual o Marcelo falou, porque a caçamba já é cobrada também. Aquele bairro que é servido por caçamba já tem instituído a taxa de limpeza que vai virar a taxa de coleta.
Então, o Marcelo trouxe até umas definições aí para esclarecer essa questão de taxa, de imposto, que acaba confundindo. A pessoa quando confunde tudo, tributo. O tributo é o geral, né? É o geral. Por exemplo, o que é uma taxa, Marcelo? E é bom a gente falar que uma taxa com X, né? Porque às vezes o que a gente vê o pessoal colocar lá que o cara está sendo taxado com X, aí quando a pessoa é taxada igual uma coisa com CH, a taxa com X, como é que é, Marcelo? Então, Wander, a taxa e imposto, eles são tributos, né? O imposto, o imposto é um tributo cujo fato gerador ele não depende da contrapartida do ente público para aquele contribuinte específico que está pagando. Então você paga o IPVA. Aquele IPVA, o governo faz aquilo que ele bem entender, ele destina aquela forma não para tampar um buraco ou não para fazer um recap. Ele pode pagar o funcionalismo, ele pode ser destinado para a saúde, para a educação, ele não tem a contrapartida específica. Já a taxa, ela é devida, é um tributo que é devido pelo fato gerador. Ser um serviço colocado à disposição do contribuinte. Então, o contribuinte que paga a taxa de coleta, né, ou de limpeza, vai ter coleta e limpeza. Justamente é aquele que tem o serviço à sua disposição, de forma efetiva ou potencial, como a Margarete falou. O potencial é aquilo, o lixeiro passa na minha porta todos os dias, mas eu quero colocar o lixo só uma vez por dia. A minha demanda é pequena. Você coloca uma, mas você vai estar pagando pelas 3 que ele está à sua disposição. Tá? Por exemplo, como é que se chega a esse valor? Essa taxa, o que a gente tinha antes aí, é pelo tamanho do imóvel também? Por exemplo, quem tem um imóvel de 100 metros quadrados vai pagar tal valor. O vizinho dele, que tem um de 250 metros quadrados, o que define o tamanho do lote? Hoje, a taxa é devida pelo tamanho da área construída. A área construída. Só para os lotes que são vazios, aí tem uma outra taxa fixa. Mas da área construída, quanto maior a sua casa, maior é a sua taxa de lixo. E isso é o que está vigorando hoje. Nesta proposta, ela é diferente. Até é uma forma bastante interessante que foi encontrada. Qual é a base de cálculo da taxa que está sendo proposta nesta lei? É o custo da coleta no município, ou seja, hoje ela gira em torno de 700 mil, vezes 12 meses, 8 milhões e meio, né? É esses 8 milhões e meio dividido por toda a área construída do município cadastrado. Então todo mundo vai pagar uma fração daquilo que a prefeitura contratou. Então é uma forma de até os munícipes, né, fiscalizarem a licitação de lixo, porque quanto mais cara ela for, ela pode refletir na sua taxa. Então todo mundo tem que fiscalizar essa licitação do lixo para que ela seja o quanto menor. E por isso reflita uma taxa menor para o contribuinte. E outro aspecto, na outra oportunidade eu pude falar que a gente estava fazendo um trabalho onde a fiscalização estava buscando as áreas edificadas não cadastradas no cadastro imobiliário da prefeitura. Então, quanto mais área cadastrada estiver no cadastro, a divisão logicamente vai dividir o valor do custo por mais área construída, vai diminuir o custo para o contribuinte. É uma forma como se o município fosse um grande condomínio, onde se todo mundo pagar a sua parcela, fica mais barato para o outro. Né? Num condomínio ninguém quer que exista inadimplência, porque você tem que assumir o custo. É dessa forma que foi pensada a taxa de coleta. O custo dividido pela área construída no município todo, que é o que gera a maior parte do lixo, e é dividida individualmente para cada contribuinte. Agora, Zé Balaia, você como político experiente, foi vereador, hoje o pagamento do lixo sai do orçamento. O orçamento destina um valor para pagamento da coleta de lixo e tal. Por esse novo IPTU, vai sair do IPTU. É isso que é isso. Que não, né, Marcelo? Como é que fica? Por exemplo, aí a prefeitura tinha no orçamento 200 milhões, ela tinha que destinar tanto para o lixo. Agora ela vai ter o orçamento dela lá de... Tudo bem que o IPTU também vai entrar, mas já vai ter uma verba carimbada para o lixo. Mas hoje já existe, né? É o que eu estou falando, que a taxa de coleta que já está nessa lei, ela hoje chama taxa de limpeza pública. A pessoa já paga pela coleta. Chega a cobrir? Não cobre. Então. Não cobre. Então ela vai, com essa nova dinâmica, como você pega o valor do custo dividido pela área, a intenção é que se todos
pagarem, o valor lançado de imposto vai cobrir a despesa. Acaba cobrindo. A gente sabe que tem inadimplência. E como é que está hoje a falta de pagamento? É alta na hoje no prefeitura? IPTU gera em torno de 30% de inadimplência. Então, o pessoal aguarda uma anistia. Aproveitando, fazer propaganda, tem uma anistia em vigor na prefeitura, né? Está valendo já? Já está valendo, começou segunda-feira e vai até o final de janeiro. Aproveitando vocês que são técnicos, já vou colocar o Daniel também na roda. 2018, É isso que às vezes o cidadão fala o seguinte: pô, eu vou lá e pago o meu carnezinho, né? Aí depois que eu acabei de pagar, o meu vizinho que não pagou, ele fica esperando uma anistia. Quem espera a anistia leva vantagem em cima daquele cara que pagou mensalmente, como não sei, o Daniel, ou no cálculo, porque às vezes o cara ele pagou 100 por mês, ele pagou 1.200. Aí daqui a pouco o vizinho dele que tinha que pagar 1.200, vem uma anistia, ele vai pagar menos do que 1.200, o que tem de desconto? Vai pagar sempre 1.200. Eu diria que ele não tem um benefício. Indiretamente, né? Porque ele na anistia, no programa de anistia, é excluído do pagamento dele a multa e os juros. Mas o que ele paga? É preservado o valor principal corrigido pela inflação oficial. Então ele está pagando tanto quanto se ele tivesse pago na data. O que ele tem excluído é a multa e os juros, que é o benefício para atraí-lo. Mas ele não vai pagar menos do que aquele... Ele vai pagar o Porque principal. a gente ouve muito isso, né? Tem cara que deixa lá... Sim, Então, o seu carnê, ele tem o seu, digamos lá, 1.000 para você e 1.000 para o seu vizinho. O seu vizinho pagou 1.000 hoje. E o outro vizinho deixou para pagar mais tarde, que não tivesse uma anistia. Ele vai pagar os mesmos 1.000, corrigido pelos anos que ele atrasou. Então vai pagar 1.200, 1.300. O valor fica preservado, então ele não tem benefício. Se você olhar o valor lançado. O que ele ganha é, de fato, a multa e a juros que é excluído, que são penalidades. Ele paga uma penalidade a menos, mas o valor é preservado e corrigido. Deixa eu pegar o boa tarde do Daniel Prato, senão você não dá o boa tarde aqui pra gente, Daniel. Dá o boa tarde, que você também, da parte de IPTU lá. Deu muito trabalho montar esse projeto que está dando toda essa confusão aí. Como é que foi? Quanto tempo de trabalho lá, Daniel? Então, foi desde o começo do ano, a gente começou a analisar a planta, bem pertinho. Né? Não, só bem pertinho isso. Analisar a planta. E a gente foi fazendo uma planilha dos bairros, né? E aí a Margarete também ajudou nessa parte do direito. A gente fez uma pesquisa para consolidar as leis, né? Porque as leis, elas estão muito esparsas. Tem lei de 66, de 70. Então a gente procurou nessa lei unificar, consolidar, né? Deixa eu perguntar uma coisa, o seguinte. Aí vocês estão explicando, fala assim, poxa, olha, tá colocando aí a informação e tal. E esse projeto, ó, o projeto tá aqui na minha mão, se puder mostrar aqui, Lucas. O projeto tem 102 páginas, né? É um livro, né, Zé? É um livro. E chega para os vereadores... Por exemplo, chegou que dia na Câmara, Marquinhos? Chegou 15... Que dia? Deve estar carimbado aqui. Tá em cima aí. Chega, por exemplo, uma semana antes, 15 dias antes. A falha, vamos dizer, que gera toda essa confusão, não estaria aí, Marquinhos, de isso daí chegar antes na Câmara, 2 meses, sei lá, um pouco mais, porque os vereadores reclamam muito, como foi no caso, que não dá tempo de analisar em uma semana um projeto desse porte. Vander, nós temos aqui, o que eu já disse em outras entrevistas aqui na rádio, o Zé Balaio esteve na Casa de Leis por muitos anos. E a verdade é uma só, Vander. Existem vereadores que estudam, que se preocupam, e existem vereadores que não sabem nem o que falam. E que só atiram pedras. E que se o projeto chegasse o ano passado, ele ia estar falando o que ele está falando hoje em tribuna. Se você acompanhar a sessão passada, teve depoimento de vereador ali que ele estava discutindo um projeto que foi votado na sessão anterior. E que nós tivemos que avisá-lo que o que ele estava discutindo estava fora de pauta. Não, teve um projeto da PASSE e que estava se pedindo para ser adiado o projeto e tinha a justificativa, claro que não deu para ler tudo, mas eu vi lá. O projeto da PASSE está sendo alterado porque o convênio agora tem que ser feito pelo Departamento de Saúde e não mais Educação. E aí, quando se pediu adiamento, teve vereador que falou assim, por que está sendo adiado? E na hora até para achar, mas junto com a mensagem do prefeito, tinha a explicação. Olha, está sendo pedindo a retirada do projeto, porque a partir de agora, de acordo com a nova lei e tal, tem que ser pelo Departamento de Saúde. Quer dizer, não estou dizendo que
todo mundo é mais... Tem detalhes ali. E era uma coisa simples, que às vezes não se lê. E não estou dizendo que todos não leem, mas às vezes muita coisa passa, né? Ô, Wander, e assim, eu cito o Zé Balaio porque está aqui assim, e pode me desmentir. Hoje existem vereadores na oposição que agora estão usando pela metodologia de retirar a assinatura das suas comissões. Então eu questiono a esses vereadores. Se você só assina o que você lê e tem ciência do que está assinando, é público e notório que você retirar uma assinatura em uma sessão do que você já, em tese, leu e assinou, é um ato político. É um ato de retaliação à bancada do prefeito. Nada mais do que isso. Ou então, que não assine quando isto chegar na comissão dele e questionar isso enquanto em fase de estudo dessa comissão. Por que eu digo isso? Porque esse projeto, Wander, alguns projetos de fato, também ante a liderança e até no decorrer da primeira semana, realmente chegaram, vereadores da própria base questionaram, hoje o executivo, os departamentos vêm fazendo um esforço para que isso chegue com mais tempo, para que nós possamos discutir. O prefeito abriu uma reunião de diálogo semanal com os vereadores, para que seja trocado ideias, para que os anseios da população venham através dos vereadores, como foi falado anteriormente. Nós estamos num caminho de correção a isso, mas eu ressalto, Wander, que, por exemplo, os vereadores da oposição não dizem os benefícios dessa lei. Um benefício dessa lei, artigo 23, onde o que era flagrado, multas flagrante anteriormente, tinham um acréscimo de 100%. Hoje passa a ser de 20%. Não é um benefício? O artigo 7º, no inciso 4º, ele diz o seguinte: portadores de doenças graves, incapacitantes, enquanto perdurar o tratamento médico devidamente comprovado por laudo a ser avaliado pelo Departamento de Saúde, desde que possuam apenas um imóvel cadastrado e o proprietário ou proprietários tenham renda de até 2 salários mínimos. E tem a metragem do imóvel? Não. Não. Isento, independente do tamanho da metragem. O artigo 28 também. Então, assim, é uma série de coisas, Wander, que nós esperamos o quê? No mínimo, uma discussão do projeto. A defesa pública sempre em primeiro lugar, porque todos nós estamos ali como legisladores e temos que defender e fiscalizar a causa e a coisa pública, mas com caráter, né? Falando as verdades, tanto em Câmara quanto em redes sociais. Nós não podemos confundir a opinião pública. Isso é leviandade. Então, se existe algo a ser corrigido, os departamentos estão aqui, houveram reuniões, esses vereadores não participaram, não faz questão de participar. Teve convocação de reunião para os vereadores para discutir isso? Desde sempre, convoca-se. E assim, chegar na tribuna, e hoje, Wander, eu inverto essa questão. Hoje, quem convida a população de São Roque a ir à sessão sou eu, como líder do governo, em nome do governo e dos vereadores da base, que nós queremos sim que a população vá, nós queremos sim fazer os cálculos, nós queremos sim desmascarar esses políticos que eu sinto, obviamente eu sinto de chamá-lo de político, porque eu não considero um cidadão desse responsável, e não mais aceitar que levantem-se situações para levar a população à Câmara, achando que quem está lá ou o governo tem algo a esconder. Não, não tem não. Vai se fazer uma reunião, uma sessão na segunda-feira de casa cheia? Ótimo, vamos lá. Houve um problema com o sindicato, com os representantes de professores, respaldado pelo Cláudio. Amanhã estou sentando com líderes dos professores. Essa é a questão da data do dissídio, que não tinha. A prefeitura está propondo para ser feita em maio. Mas agora retroação a janeiro. É retroativo a janeiro. Retroativo maio a janeiro, onde? Mas não dá para fazer já janeiro? Porque o pessoal... Então, isso amanhã, Wander... Vai se discutir. Esse projeto está para o dia 29, né? Amanhã eu vou discutir isso com a liderança sindical e representantes de classe. Muito rápido, estou passando por esse assunto para não desvirtuar. Mudar. Por quê, Wander? Porque eu li um documento
onde o sindicato informou a prefeitura, e tem uma assinatura sindical e de líderes de classe, do seguinte, que ficava acordado por esse documento o dissídio para maio. Mas nós recebemos N perguntas em redes sociais, WhatsApp, professores no caso, que não estão confortáveis com essa situação. Então, qual é a proposta? Vamos sentar à mesa, vamos trabalhar a 2, 10, 12 mãos e vamos compor da melhor forma possível. E vamos levar isso ao prefeito. Para quê, Wander? De novo, fazer um trabalho a mais de 2 ou 10 mãos, acabar com essa situação de que veio a lei, vota-se e aprova. É uma bancada de situação que aprova o que vier. Não é essa a proposta. Nós queremos realmente fazer algo que seja para todos e com um bom entendimento de todos. Agora, por exemplo, você falou que tem gente que vai continuar pagando o mesmo valor, tem gente que vai pagar menos, tem gente que vai pagar mais, mas tem um impacto? Quanto que o IPTU vai gerar a mais na arrecadação do ano que vem? Por exemplo, com essas mudanças, porque gente pagando menos, gente pagando menos. Quanto que a prefeitura vai faturar a mais? Isenções e tal. Se a prefeitura arrecada assim, como falava o Xixo, os números são hipotéticos. Se a prefeitura arrecada hoje 1 milhão com o IPTU, o ano que vem ela vai arrecadar quanto com o IPTU? Vamos aqui com a... Então, são todas simulações, a gente fez uma simulação imaginando básica, que todo mundo está pagando e tal. E a gente usou aí uma correção de 4,48 para fazer essa simulação. Então, assim, se eu olhar o carnê de IPTU gerado o ano passado, com todas as taxas, então eu não falo só IPTU, eu falo carnê fechado porque ele tem as taxas inclusas. Nós tivemos em torno de 31.289.000, vamos arredondar. Se eu fizer a atualização com base na lei atual, eu teria um valor de 32.691. Então, eu teria aumento aí de 1.401 mais ou menos. Que não daria 10%, 3, 4%. Então, isso tudo com base na lei atual. Na lei atual. Se for com base na lei nova, vai dar um acréscimo de IPTU de 323 mil. Então, a gente não está visando um aumento absurdo. Na verdade, podemos até falar que estamos... Menos de 1 milhão, né? que é o que seria com a lei atual. Isso. Então, vamos só para a gente repetir. Com a lei atual, daria quanto? Não, assim, a lei atual, eu tenho aí uma simulação. Daria... Isso, na simulação gerado só, se eu não tivesse alteração no cadastro nenhuma. Eu teria um aumento aí de 1.401.000, arredondando. Passando a lei nova? Passando para a lei nova, eu vou ter um acréscimo. Só corrigindo, Balai. Vai ser 1.401 mais 323. Então, o que tem de aumento para a prefeitura mesmo no projeto novo? 323 mil. 323 mil. Entendeu? E, por exemplo, e o impacto dessa mudança na coleta de lixo? Com o que tem hoje, quanto se arrecada hoje se separar o lixo? No IPTU passado, nós geramos em torno aí de 3 milhões, sendo que o nosso custo é quase 8,5. Com esse novo cálculo, a gente vai chegar a lançar aí 5 milhões. A gente ainda não vai cobrir 100%. Vai passar de 2, aí vai ter um aumento. Eu estava falando para você que você tem que... ela não arrecada, a prefeitura entra com... Ela entra com a diferença. Então, quer dizer, o IPTU... Ainda vai continuar entrando, mas com menos... O IPTU geralzão, o aumento é pequeno. Agora, na mudança do lixo... dá um valor... Vai dar um aumento, só que daí com a exclusão das duas taxas, o contribuinte não vai sentir no bolso. Por isso que a gente fala que metade do cadastro vai pagar mais barato o carnê ou vai pagar zerado, igual, entendeu? Quer dizer, você vê... pode falar, Marcelo. Olha, pode falar, Marcelo. Você a tem... divisão de rendas lá, ela fizeram uma projeção da situação dos cadastros aqui, né? Dos 30 mil contribuintes... cerca de 16 mil contribuintes vão pagar menos do que pagaram esse ano. Que eu falo que é metade, carnê. Um pouco mais da metade. O carnê, se pegar o... Porque para o contribuinte um pouco importa, né, o que ele está pagando, ele quer ver o valor final que ele vai desembolsar. Então, fazendo essa comparação, dos 30 mil, 16 mil, mais de 16 mil vão pagar menos. 707. 11 mil, eles vão ter um carnê com essa correção que está prevista na lei. E 1.700 e poucos contribuintes é que o valor vai ficar maior do que está previsto na lei. E aí tem o limitador dos 10%. Então, agora isso que a gente está ouvindo é o seguinte, olha, com essa mudança a prefeitura vai arrecadar 2 milhões a mais, 3 milhões a mais, 4, e esse número... Não. 6, 6? Então... Não. Eu ouvi
Se ouviu, sei. Obrigado, Zé Fernando. O Zé Fernando está no cantinho Então, aqui. Vander, Então, pelo quando se cálculo- ouve isso, quer dizer, e quem está falando isso, se algum vereador na sessão falar e quiser Exato. se manifestar sobre... Então, não terá esse impacto de 6 milhões a mais. Então, a projeção feita pela própria divisão, que é responsável pelo lançamento dos tributos, aponta 323 mil reais de acréscimo no carnê, né? Então, E mexeu na lei, me deu tudo, porque precisava se adequar à lei. Se o Cláudio tivesse... também estava esparso. Se o Cláudio deixasse como tivesse, o que A lei- poderia acontecer? Você fala, não, vamos deixar como tá, isso vai dar uma confusão lá na Câmara. a lei anterior, que é a que está vigorando na maior parte com a planta genérica de valores, ela previa que dentro de 4 anos ela teria uma revisão. Então, essa lei foi aprovada em 2013, 14 e entrou em vigor em 15. Então, deu os 4 anos, por isso que se fez essa revisão nesse momento. É o artigo 9º da Lei Complementar 75. O prefeito poderia ser punido se ele não fizesse não cumprisse isso Existia daí. a previsão legal para que fosse feita a revisão. Então, ele está cumprindo o que diz a legislação em vigor. E isso em outros assuntos do departamento jurídico, lá tem uma tabelinha, lá chama o prefeito e fala, prefeito, esse ano você tem que resolver Na esse verdade, negócio. é a própria É divisão você. da qual ela Vocês é chefe. avisam, vocês têm lá e Quem falam. cuida Que é responsável por cuida falar. da lei, Esse ano tem que mexer Isso. nisso. E aí o que tinha? Nós tínhamos aqui, vigorando na prefeitura, 16 leis e 7 decretos. É isso que regia o IPTU de São Roque. Então, qualquer pessoa que quisesse ler a lei para chegar no valor do seu imposto, certamente não chegaria. Ela não tem uma lei que revoga outra, tem outra lei que revoga outro pedaço, tem lei que volta a valer o artigo que foi suprimido por uma lei. Então, é uma colcha de retalhos a legislação em vigor a respeito do IPTU. Então, por isso que foi consolidada, ela ficou grande, foi consolidada todas as leis, todos os benefícios numa única lei, assim que se for aprovado esse projeto. Então, tudo está consolidado. Quem pegar esse projeto, o projeto, a futura lei, né, poderá chegar no seu valor de Então, de agora imposto. uma coisa que as pessoas ficam preocupadas, olha, pode ser até 10. Fala, mas a inflação está 2, 3. O que vai garantir que não fique lá no limite máximo de 10? Esse ano vai 10, ano que vem vai 10. O que garante isso que não vai ter... porque o pessoal fala assim, se pode chegar até 10, né, Zé Balém? Então, o ano que vem, 10%. Outro ano, 10%, porque tem esse percentual. O que garante que não vai ser 10% todo ano? Então, no artigo 28 desse projeto de lei, está escrito lá, para o próximo exercício, o valor lançado de IPTU não poderá, excluir a atualização monetária, ser superior a 10%. Então, próximo exercício. No próximo exercício. 2019. Isso não quer dizer que em 2020 Não. vai sempre ter que seguir um padrão. Isso aí. Na verdade, o prefeito tem o poder de atualizar a planta genérica de valores por decreto? ato dele, que é decreto. Decreto. A correção. A majoração de imposto só através da aprovação do legislativo. Lei. Então, para um novo acréscimo, numa majoração de imposto, tem que passar pela Casa E essa planta genérica foi feita na época do Daniel, a última que foi feita? Sim. E aí essa planta genérica é realmente o valor venal. Por exemplo, as pessoas entenderem. Zé, fica à vontade se quiser perguntar, você está com uma voz misteriosa aí. Precisa falar da... Porque é o seguinte, por exemplo, o valor venal. Aí a pessoa está lá, o valor venal do imóvel, 100 mil. Mas ele sabe que o imóvel dele vale 300. O que representa esse valor venal? Como é que chega ali? Por exemplo, se a prefeitura for desapropriar o imóvel, ele não desapropria pelo valor venal. Como é que funciona isso? Por que tem o valor venal, Marcelo? Vander, aproveitando a sua respondendo experiência na a Câmara... sua primeira Daniel. pergunta, né? O valor venal está prevista na Lei Complementar 75 de 2014, que você me perguntou se é do governo Daniel, eu te afirmo que sim, né? Então, naquela oportunidade, eles fizeram pesquisas de valor de mercado. Né? Eu não sei assim qual o critério que foi feito, porque era um outro pessoal que estava na prefeitura à frente desse trabalho. Eu não sei te dizer como foi feito, mas certamente fizeram pesquisas de valor de mercado e se chegou nesse valor venal. O que é o valor venal? É a base de cálculo para o IPTU. Então, ela é um valor atribuído ao seu imóvel que seja próximo do valor de mercado. Então, ela não pode ultrapassar. Então, por prudência, a própria prefeitura, quando encaminha o projeto de lei, ela já encaminha um valor menor do que o valor de mercado. Né? E por isso que quando
Só que a lei tem que tratar os 30 mil contribuintes, né? Então ela depende do tipo da sua construção, depende se a sua casa está regularizada ou não, do tamanho da área construída. Então, por isso que às vezes um vizinho, são vizinhos e tem valores diferentes. A sua construção é tipo A, por exemplo, do vizinho é tipo B. Então está na mesma rua. É o contrário, a minha é tipo C, dele é tipo A. Pode ser também. Porque entra lá granito. Às vezes dá diferença. É pintado a caiação, é pintado a latex, como a nossa lei de 66 prevê isso. Né? Então, essa lei está trazendo está modernizando o texto legal utilizado. Ela trata aqui de pintura barra óleo, ela trata aqui de vermelhão no chão, se é vermelhão... Caquinho. Então, é por isso que a lei condensou toda a legislação existente num diploma legal só. Diga, Zé Fernando, você está com a voz misteriosa aí. Tá alta? Então, então tá bom. Só para eleição, viu, Zé? Só para você ter... Que bom. Então, e o que a gente precisa falar alguma coisa deles aqui. Então, são inerentes à questão nossa aqui. Marquinhos, é para você, viu? Primeiro aconteceu o seguinte, no começo estava tendo por ironia e tudo. Depois que vocês deram a explicação, choveu positivo, palminha. Quando falou que vai cair, choveu aqui, palminha, positivo e tudo mais. Então as ironias pararam. Mas tem duas coisas aqui bem inerentes. Uma delas, eu sou até testemunha, as ruas e os terrenos estão muito abandonados. Então está crescendo muito mato, eles estão pedindo, é um pedido para que você interfira nessa parte. Que as ruas, não só do centro, tem aqui uma aqui da Vila Nova, que a Vila... Tá dando uma picotada, que eu vou pedir pro Zé vir pertinho de mim aqui. Tá. Não, é só o microfone. Tá ok, eu não mexo mais. Então o que tá dando, que o Vinícius Proença aqui tá dizendo que a Vila Nova está bastante ruim. Então, uma aqui, ó, é bastante interessante, que o Genival que falou, que se o IPTU dele for diminuir, ele pode cobrar os últimos 5 anos que ele pagou a mais, ele pode cobrar da prefeitura, é isso? O seu vizinho, Genival Nunes, Marquinho, ele falou se ele pagava tanto. Ele pagava tanto, agora diminuiu. Então tem 5 anos defasado. É uma pergunta e tudo. E aí, Marcelo, pode passar a pegar a diferença lá ou não? Você vai lá, você pode... Quanto à pergunta da devolução, não existe a possibilidade, porque o valor do imposto cobrado dele hoje tem critério. A base legal. A lei aprovada chega a esse valor. Então ele está pagando o valor legal, correto, que a lei em vigor dispõe que seja dele. É igual se no mercado pagou feijão a 10. Isso, se amanhã... passou para 8... Você não vai buscar a diferença dos dois. Então a lei nova vai elevar o imposto dele a um valor reduzido. Então aquele que ele pagou a maior, né, com um valor maior, permanece, não dá direito à restituição do imposto. E tem um aqui dizendo que o valor que vai cobrar, que vai deixar de ser cobrado, deveria ser passado para Santa Casa. Como que passaria se o valor não teria? Vai cobrar? Deixa eu perguntar, e o carnezinho do IPTU vai ter a folhinha de contribuição da Santa Casa? Depende. Isso depende de pedido da Santa Casa. Até o presente momento não chegou nada para o próximo exercício, até porque ainda está cedo, né? Mas normalmente depende de provocação da própria instituição. E tem funcionado bem? O Vinícius da outra vez falou que não foi aquilo que se esperava, né? Aí nós não temos. Vocês não têm o controle. A guia vai direto para Santa Casa, né? Então a gente não... aí vocês não têm. Agora, por exemplo, e o comerciante que coloca o lixo? Vai mudar? Uma pergunta pra ele. Qual que era a pergunta pro Marquinhos? Porque limpeza de terreno. Pois é, o que é isso? As ruas. O que a gente ouve muito aí, tem mato na rua, tem mato na calçada. O mato na calçada é do proprietário ou é o prefeito que tem que limpar? Proprietário. Pode falar aqui, Dani. É o proprietário. É o proprietário que tem que cuidar da faixa, né, da calçada, né? E o que a gente ouve muitas vezes, a prefeitura não limpa Então é o proprietário. E o terreno que está do lado lá cheio de mato? O terreno também, se for particular, é do proprietário. E aí o que a pessoa pode fazer se tem um vizinho que está com o terreno cheio de mato? Não, ligar na prefeitura, falar com a fiscalização, e aí a fiscalização vai acionar o proprietário. Né? Dá um prazo para que ele faça, senão... Dá 15 dias, 15, 20 dias para ele que... Porque tem isso também, né, Marquinhos? Às vezes o pessoal reclama do imposto e fala, tem o IPTU... mas não limpa o mato na calçada. Quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né?
Agora, por exemplo, comerciante, vai mudar alguma coisa, valor de coleta de lixo? Vai mudar, sim. Para o comerciante vai mudar. Mas aí também queria fazer um esclarecimento, porque nós estávamos saindo da prefeitura e recebemos uma ligação de um proprietário, provavelmente de um restaurante. E ele alega que na nova lei vai ter uma majoração da lei no valor que ele paga na coleta, né? Restaurante no centro da cidade. Não falou de onde seria, mas para nós ele independe da localização. Então ele falou assim, olha, fiquei sabendo que na nova lei o restaurante vai pagar um percentual a mais na coleta de lixo. Então, só para esclarecer, então a lei... eu estou falando aqui, eu vou citar a lei... A manuscrita de 66. Depois se empresta para mim que eu quero ver aquele detalhe da isenção para não dizer que eu não falei. Né? Então a lei 678 de 66, então de 66... O artigo 86 já fala, constitui fato gerador da taxa de limpeza pública a remoção dos lixos domiciliares. Né? E aí vem, nesse mesmo artigo, no artigo 87, ele fala assim, que a taxa é acrescida de 50%, né? As partes de imóveis construídas, ocupadas. Então ele vem falar que as atividades de hotel, hospedaria, pensão, cortiço, restaurante, bar, confeitaria, padaria e quitanda terão um acréscimo de 50%. Não tem shopping center, por exemplo, né? Então, mas tinha cortiço, né? E quitanda, né? Então, quitanda. Então, desde 66, a parte comercial já paga um percentual a mais, já paga majorado, porque, logicamente, ele produz mais lixo, né? Então essa é a lei. E nessa lei, com essa mudança, vai pagar mais? Aí tem um levantamento? Nós viemos de uma outra lei, que é a 1332, de 83. Ainda bem que a gente arrumou uma mesa para você aí, né? E que também fala a mesma coisa. Ela fala aqui das atividades que pagam aí a taxa do lixo. Nesta lei, então, aqui eu vou tentar matar duas situações. O artigo 55 do projeto que está em apreciação pela Câmara. Diz lá, não incide a taxa de coleta, remoção e destinação final para os imóveis onde não exista prestação de serviço. Então chegou para nós, né, que a pessoa que não teria o serviço estaria sendo cobrado. Então eu quero dizer que o próprio texto da lei já fala que não incide a cobrança quando ele não é prestado. Né? Então, quem não tem serviço de coleta não vai pagar pelo serviço de coleta. Por exemplo... Mas só para complementar, para não perder o raciocínio. O artigo 57 desse projeto fala o valor da taxa de coleta para os grandes geradores, naquilo que esta lei considerar lixo, fica acrescido de 30% para os imóveis onde exista atividade de padaria, doceria, bar, restaurante, cantina, e tem aqui o restaurante. Aqui, restaurante. Então, hoje, a lei atual cobra uma majoração de 50% para o restaurante. Este projeto de lei vai cobrar 30%. Então, neste caso do restaurante, também reduz a majoração. Aliás, e aí não é o metro quadrado do restaurante? Então, aí o metro quadrado construído. Por exemplo, aí nós vamos, com certeza, alguém vai falar lá na sessão, fazendo o advogado diabo. Ali no centro o cara tem um estabelecimento comercial e tal. E o pessoal do roteiro do vinho, que tem aqueles terrenos maiores, os restaurantes são maiores, como que é? Vai pagar mais? Porque com certeza vai ter isso na Câmara. Sim. A construção dele sendo maior... Não é a área. Se está numa área de 24 mil metros, não, mas tem um restaurante de construção. O que gera o lixo é a atividade comercial que é prestada, que é exercida dentro da construção, né? Então é por isso que a área edificada é tomada como base. Agora, o que é importante, se esse restaurante... Por exemplo, o roteiro do vinho tem coleta com caçamba ou coleta mesmo? Então ou quem está no roteiro do vinho, ou quem está lá em Mailasca e tal, paga igual um comerciante da região central. Sim. Porque o serviço prestado, Wander, é a coleta e a remoção, não tem diferença de cálculo, também é a mesma. Agora, vale salientar só a respeito dos comércios, se eu tiver errado me corrija, que os comerciantes do centro, inclusive, têm uma taxa maior, porque ali o caminhão passa 5 vezes por semana. 5 vezes. Em outros lugares, 2, 3. Exatamente. Então, tudo isso, Wander, vale se entender e explicar à população de forma concreta a diminuir o ruído e
essas confusões de mídia para que as histórias não distorçam e as pessoas não se sintam prejudicadas e de forma desleal. Eu tenho batido muito nessa tecla, Zé, Vander, Zé Balaio. Por quê? Porque realmente são injustiças, são atos de irresponsabilidade, e por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós vamos agora também de frente com essas situações para que isso acabe. Porque do lado de cá tem gente séria. O trabalho do departamento, enalteço Daniel, Margarete, Marcelo, são horas a fio. Nos últimos dias nós sentados lá por horas e horas discutindo, e nessas horas não apareceu ninguém. Agora é o seguinte, vocês já falaram que o impacto não vai ser tão grande como se falaram até em 6 milhões, né, Zé Fernando? Agora, porque eu cheguei até a ouvir o seguinte, porque em vez de ficar aumentando a arrecadação, não diminui os cargos em comissão. Mas se não vai ter um aumento, você não teria como enxugar mais lá a prefeitura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque não vai ter, né, Zé, um aumento expressivo e falar assim, olha, poderia evitar que a população pagasse mais cortando cargos em comissão, né? Mas o aumento você falou que não representa tanto assim, né? Aliás, por ter muita gente cargo em comissão, você acha, Marquinhos, que tem muito cargo em comissão na prefeitura? Podia dar uma ajeitada lá ou não? Ô, Wander, eu acho que tudo baseado em estudo, e eu não vou me furtar desse assunto. Chegado ao consenso de que realmente existem cargos em excesso, se tiver que ser cortado e depender do meu voto, serão cortados. Não tenho receio nenhum em afirmar isso aí, e acho que hoje nós vivemos um tempo de uma administração que ela tem que ser gestora, ela tem que ser enxuta. E isso na máquina pública cada dia mais, e hoje com a politização do povo, mídias sociais, e a preocupação, as eleições mostraram aí agora nas urnas a mudança, uma nova interpretação cultural. Então, assim, se isso tiver que ser feito, vamos fazer e vamos caminhar para uma solução de uma máquina enxuta e com possibilidade de investimento. Marcelo, você que está um tempo na prefeitura, não teve uma época, foi Nefanel, que tinha até sorteio de prêmios no IPTU? Funcionava aquilo? Não tinha sorteio de moto? Era uma boa? Funcionava aquilo? Sim, ou se ouvia também, em vez de comprar uma moto, uma geladeira, por que não faz o imposto mais barato? Não, a crítica sempre existe, né, Wander? Mas eu acho que ela é importante porque a gente tem que crescer com ela, ver aquilo que ela é válida e ir aprimorando. Naquela oportunidade, na gestão do Efanel, ele fez um projeto também de anistia, né, e ele tomou como base não fazer outros e partir para a premiação daquele que pagava em dia. Então, por isso que era o IPTU da Prêmios, e concorriam aos prêmios aqueles carnês de IPTU que estavam em dia. E funcionava. Se hoje a inadimplência é 30%, distribuindo geladeira, máquina de lavar, melhorava? Então, no final do exercício, fazendo o comparativo, o estudo, ele não trouxe um acréscimo de arrecadação. Por isso que ele não foi levado à frente. Até pode ser que, se esse programa fosse levado, tivesse uma continuidade, pode ser que o contribuinte se acostumasse com essa possibilidade e viesse dar um retorno a longo prazo. Neste ano que foi testado, não deu. Foi um ano só? Foi um ano só. Deixa eu perguntar pro Marquinhos, você está tomando uma atitude, vamos dizer assim, de linha de frente. Você está entrando e está botando o peito, né? Porque a gente percebia que o Cláudio estava sem defesa na Câmara. No negócio do ônibus, ele tomou pancada e mais pancada, né? Como é que foi esse momento? Como é que foi o Cláudio conversando com vocês? Falou assim, gente, a partir de agora a gente tem que mudar. O que aconteceu? Tem isso mesmo, fechou lá com 11 vereadores, você está na liderança, está na linha de frente. Como é que é isso, Marquinhos? Como é que foi essa conversa com o Cláudio para definir que ele precisava ter um líder na Câmara? Wander, esse foi um momento de humildade, tanto do prefeito quanto dos vereadores da base, onde nós entendemos um erro. Partimos em correção do erro e o meu nome foi sugerido. Posterior a isso, eu faço um trabalho agora aqui também de esclarecer a população de São Roque que o Alexandre, veterinário, foi injustiçado nas redes sociais. Porque ele não foi o voto do Minerva do aumento de passagem. E eu também votei de acordo com a decisão judicial. E os vereadores da base também votaram. Então que ele não seja crucificado, porque nós votamos em comum acordo e na maioria. E assim, Wander, vai ser. Nós vamos de frente aos problemas. Nós passamos por um momento duro, nós temos um projeto de governo, é um momento de dificuldade
e nós temos inclusive um termo que nós usamos internamente, que nós estamos empurrando essa Kombi, mas está chegando no fim da subida. E ela vai virar a descer. Essa Kombi às vezes é um caminhãozinho, é mais pesado que uma Kombi, não está leve? Ela é uma Kombi, às vezes sobem Kombi dois passageiros. Kombi carregada. Sobe 2 e desce 2, às vezes só sobe e não desce, Wander. Tem gente que finge que empurra. Exatamente. Mas, daqui a pouco vê tem um na frente lá segurando. Eu gostaria de dizer, Wander, que com 2 anos de política, engatinhando na política, e eu vou terminar breve aqui a fala, Wander. É que está acabando o tempo do satélite. A política, com 2 anos de Câmara, você tem a posição de pedra e de vidraça. Você tem a posição de estar ali para construir, para estar ao lado, para estudar, para dar ideias, para compor. E tem a posição de quanto mais criticar e quanto melhor, pior. Se você perguntar para mim hoje, e eu não vou me furtar a verdade, Wander, isso pode me custar reeleição e vida futura política, mas eu vou com a verdade. Muitas vezes uma oposição, ela pode ser melhor para retorno de votos. Porque você falar que você deseja diminuição de IPTU, você jogar ideias ao vento, é o que, via de regra, as pessoas querem ouvir. Mas isso é irresponsável, porque as contas precisam de equilíbrio. Receitas e despesas precisam estar equilibradas, porque senão não se administra. Mas eu tenho percebido que cada dia mais essas notícias, esses ataques desestruturados, sem concreticidade alguma, eles vêm caindo, essas pessoas vão se desmascarando. Por isso que eu não tenho receio de hoje. Nós realmente estamos coesos, formamos uma base, estamos trabalhando todos ali em prol de São Roque, dando ideias, sofrendo críticas, dispostos a mudar e a ser humildes e dizer que erramos, mas vamos ser proativos, vamos fazer, não vamos pecar na omissão, e com a certeza de que o divisor de águas, e eu tenho plena convicção, que a população de São Roque, ao final de todo esse caminho, vai separar o joio do trigo. Ok, obrigado, Marquinhos. Zé, hoje você falou pouco, Zé Balai. Eu dei um projeto para você estudar, você ficou estudando, mas estude depois. Não, isso eu vou agora levar, deixa eu perguntar uma coisa, senão vou dar um celular. espaço pro nobre suplente vereador, o Marcelo Marques é o primeiro suplente. Você foi 2 anos suplente do Toco, e ele 2 mandatos, e agora ele é suplente do Toco também. É da coligação. Primeiro suplente da coligação. Vamos imaginar o seguinte, já que você veio aqui, explicou, tal, você é a parte técnica. Segunda-feira, o Marcelo, a Margarete e o Daniel, não seria interessante, não sei, jogar, não sei não, comparecerem na Câmara segunda-feira para tirar essas dúvidas na Câmara? O segundo turno já é segunda-feira? É segunda-feira, o segundo turno já é segunda? O segundo turno é segunda-feira e nós estivemos na prefeitura, o prefeito nos convocou, né? Pedido de urgência, então, porque seria um intervalo de 2 semanas, de um turno para outro, mas como foi pedido de urgência... Segunda-feira. É segunda-feira. Abreviado. Nós estivemos os 3 tratando sobre esse projeto com os vereadores que estiveram lá na prefeitura para esclarecer todas as dúvidas, né? Então, se o prefeito nos determinar que devemos estar na sessão de Câmara na segunda-feira, assim estaremos e cumpriremos a determinação. Eu acho que isso é muito bom, porque com a população, a gente fica muito feliz de vocês aqui, mas como um esclarecimento, vai ser legal para os vereadores que tem, porque eu tenho certeza que tem vereador que fala, o que falou aqui não é, seria legal. Embora ele seja uma consolidação, então ele é complexo, então é claro que tem vereador, como o Marquinhos falou, a gente sabe como é que funciona o jogo político, mas porém pode ser que tenham dúvidas de entendimento, mesmo por cada matéria que é um tanto complexa, nem todo mundo domina essa área. Eu queria só deixar à vontade, eu dá não sei, com o tempo você controla, né? Olha a cara do Jair ali, ó. Não é que é importante que tudo isso que nós falamos, isso aqui serve para aqueles contribuintes que tenham as mesmas bases cadastrais de 2017 e 2018 para 2019. Ampliou a casa. O que nós estamos comparando aqui? Maçã com maçã, né? Então, aquele contribuinte que, por exemplo, ele ampliou a casa, a fiscalização descobriu uma área maior. Fez uma maçã do amor. Que alterou, então aí sim ele sofre, vai passar dos 10%, com certeza. Ele tem uma base diferente. Lendo é verdade que passou um drone
fotografando todo São Roque por cima? Não, é conversa. Conversa. Que aí o cara fala assim, aí o cara fez um galinheiro lá, paga IPTU. Não, o que existe é... Galinheiro paga IPTU? Porque tá coberto, não representa que paga, né? Até porque o trabalho que foi feito foram com 2 fiscais que foram a campo fazer. Os fiscais foram de casa a campo em casa. fazer. Então, a prefeitura já encontrou mais de 1.200 casas, transformando a área encontrada em casas, são mais de 1.200 casas de 200 metros quadrados. Naquela primeira participação do Marcelo aqui. Que era menor, hoje já passou de 1.200 casas. 252 mil metros quadrados. Então, significativo. A pessoa que teve essa área acrescentada no seu cadastro, logicamente, o IPTU dela vai ser maior do que 10% de aumento. Mas ele vai contribuir com a massa de dados. São esses que vão reclamar. De área construída que vai ratear a coleta, que vai reduzir para o todo. O poder público ele tem que pensar no todo e não individualmente. Né? Ele tem que pensar na coletividade. Muito obrigado. Margarete Pérez, obrigado. Você não falou tanto, mas muito obrigado pela sua presença. Pela oportunidade. Falou menos ainda o Daniel. Mas obrigado, Daniel. Estava no apoio aqui. Passando papel e tal. Passando papel, isso tem que ter. Marcelo Marques, obrigado pela sua presença, né? E venha sempre aqui participar, legal. Às vezes você leva umas cacetadas na Câmara, que a vereador fala assim, o Cláudio ouve muito aquela diretora, e depois já fala, aquela diretora é a Carla, que é sua esposa. E ouve muito aquele funcionário que a gente já entende que é o Marcelo. Se ouve umas cacetadinhas lá na Câmara, não, Marcelo, assim, se sente que é pra você, né? A gente ouve, né? Mas tem o ditado que árvore que não dá fruto não recebe pedrada, né? Então faz parte. Repete essa árvore. Árvore que não dá fruto não recebe pedrada. Então faz parte. Então se alguém bate é porque... A árvore tá dando fruto. Tá bom. Zé Fernando, obrigado. Zé não apareceu justo hoje, escreveu com um terno tão bonito. Eu já que nem aquele... Qual o personagem que falava, aparecia só a voz? Sargentelli. Não, é o Sargentelli, mas tem um outro também, do Lombardi, do Silvio o Santos. Lombardi, ele só tá o tempo. Muito obrigado. Obrigado, Marquinhos Arruda, pela presença. Obrigado pela sua participação. E mais uma vez a gente fala que está aberto o espaço para todo mundo aqui falar. Obrigado, Marquinhos Arruda. Segunda-feira a sessão vai ser boa, hein? Obrigado, Vander. Eu gostaria aqui de mandar um abraço para minha mãe e para Maria Eunice, que trabalha comigo há anos e que me aguenta e que nesses momentos turbulentos de política, né, são as duas responsáveis pelo esteio. A retaguarda. A Maria Eunice, principalmente. Que sua irmã, Maria Eunice, irmã? A Maria Eunice trabalha comigo. Trabalha com você. Lado a lado comigo, e eu faço questão de render meus elogios a ela. As sessões tendem a ser quentes, realmente, Vander, mas eu coloco aqui e pontuo sempre o seguinte. Peço para que a população de São Roque participe, sim. Esteja junto, sim. Ao contrário do que estão pedindo na internet, achando que a população ir lá é ruim, não. É muito bom e vai trazer à tona o quem é quem. Vai ser um divisor de águas. Fica aqui o meu pedido que a população de São Roque compareça sempre à sessão da Câmara. E a sessão às 2h na próxima segunda-feira. Falou, obrigado pessoal, acho que foi legal, deu pra gente colocar, obrigado às participações, o Marquinho Arruda, o pessoal, depois vai entrar também, por favor, responda aí no Face, se tiver alguma dúvida, alguma colocação. Valeu, obrigado pessoal, amanhã a gente volta, foi rápido o programa, hein? Passou rapidinho, a gente volta amanhã nós teremos aqui a presença do Dr. Sandro Cerati, para falar sobre o Outubro Rosa. Aí nós por isso já veio rosa, já veio de rosa. Depois nós teremos na sexta-feira o Dr. Rangel, presidente da Unimed, entendeu? Para falar. Então aquela história, Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Colorido e para fechar, não vai ser um janeiro no vermelho com IPTU não, né? Não vai ser janeiro vermelho por conta do IPTU não, vai para IPVA, outras coisas, mas não. Pode ser. Obrigado pessoal, a gente volta amanhã. Também tô com uma camisa meio... a torcida aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.